Pessoal, boa noite. Assumam os seus lugares. Em nome da equipe do IBTEC, eu dou as boas-vindas a vocês. Alguns a gente já reconhece de outros eventos, de outros happy hour. E os que estão chegando pela primeira vez, sintam-se acolhidos, sintam-se bem-vindos. A ideia inicial do happy hour com tecnologia do IBTEC é justamente este clima que a gente está hoje. Um evento informal, onde a gente já coloca ali uns cones, uns bebes para vocês irem se ambientando. Podem ir comendo no início, no meio, no fim, desde claro que a gente não saia do contexto da temática que a gente vai abordar hoje. Sintam-se também à vontade para fazer interrupções ou colocações, questionamentos, enfim, no meio da palestra, porque a ideia é realmente um bate-papo, interação e, enfim, o que vocês acharem pertinente. Desde o início deste ano, nós também estamos com o sistema de transmissão online, então, por isso, o equipamento aqui, eu tenho que me posicionar aqui mais certinho. Então, a gente também está com o pessoal assistindo o evento online. Eu vou me parar ali do lado depois e caso hajam questionamentos desse público que está assistindo online, também eu vou colocar, então vou ser a mediadora dessa parte online. E é mais ou menos isso. Eu vou convidar o presidente do IBTEC, Paulo Gruber, para dar as boas-vindas para vocês. Boa noite a todos. Para nós do IBTEC é uma alegria muito grande ter a Suzana de novo aqui conosco, né? A Suzana é amiga da casa já. A Suzana que, junto com as demais entidades de classe, estiveram reunidas há 5 anos atrás aqui, né? Num sentido de dar a parte principalmente do planejamento estratégico do setor todo. E na época as entidades de classe eram assim, o IBTEC é o braço tecnológico do setor, né? E a Suzana eu considero uma das maiores autoridades nessa área de pesquisa e inovação na tecnologia. A doutora Suzana já foi diretora técnica do SEBRAE, 94, 95, nessa época, né? Eu estava, inclusive, na ITSU, não me lembro. Foi presidente também na Caixa RS, né? E hoje é a CEO da Tecnocines, né? Que é são 75 empresas que estão hoje lá, muito focadas nessa área de TI, inovação e tecnologia. E o IBTEC também, a referência do IBTEC, que é a referência internacional de inovação, pesquisa e tecnologia, né? Então, nós temos hoje uma autoridade, considero uma das maiores autoridades, não só brasileiras, a nível internacional, aqui conosco. A Suzana já viajou o mundo, buscando o que tem de novidades, trazer isso para cá, para nós do IBTEC, é uma satisfação muito grande. Espero que, dessa forma, desse happy hour, que é como a Marcela colocou, de uma forma informal, a gente está hoje, a nível Brasil, todos os polos calçadistas vão poder nos assistir, interagir conosco. Então, acredito que o IBTEC também está cumprindo a sua função, está cumprindo o seu papel. E esperamos, desses anos, que você esteja sempre conosco e nos ajudando nessa caminhada aí. Ok? Boa palestra. Bom, boa noite a todos e todas. Como o Paulo disse, eu tenho alguns vínculos que são mais do que profissionais com o setor, né? São de carinho mesmo, adoro o setor de calçado, é a minha origem, né? E é bom estar aqui hoje falando um pouquinho sobre inovação tecnológica, né? Eu vou tentar trazer para vocês um pouco do que está se discutindo na ponta do conhecimento sobre inovação. Essa coisa que a gente vê escrito em tudo que é lugar, né? Toda hora a gente está lendo um livro, num jornal a gente vê a palavra inovação, ela está batida, mas a gente tem muita dificuldade em concretizar isso no cotidiano das empresas, né? Se a gente fizer um comparativo, lá no início dos anos 80 surgiu a palavrinha mágica qualidade e a gente conseguiu trazer a qualidade a partir de ferramentas e métodos para dentro das empresas e hoje isso se disseminou, né? Dentro da empresa, né? Então, como fazer para que isso também aconteça na questão da inovação, que não tem dúvida nenhuma, né? Se para outros países é importante, na minha opinião, para o Brasil é decisivo.
e para o setor de calçados muito mais ainda, né? Então, falar em inovação não é um tema recorrente, é um tema de fundamental importância, a meu ver. Marcela é aqui do lado, como é que funciona? Só me diz. Ou eu mexo aqui. Então tá. Então a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é um conceito bem básico, que eu acho que era bom, um conceito bem básico do que é inovação, né? Inovação eu acho que assim, um exemplo bem característico de a gente poder trazer a questão da inovação é assim, ó, quem é que conhece o Circo de Soleil, ouviu já na TV? É um circo. O que diferencia o Circo de Soleil do circo que a gente vê na época de férias, lá na praia, de repente instalado lá? O que diferencia? O objetivo é o mesmo, o core business é o mesmo, é fazer as pessoas felizes. O que diferencia uma coisa da outra? Eles pensaram a fazer a mesma coisa de uma maneira diferente. Lá você tem uma mescla da ginástica entrando para dentro do circo, né? Se saiu fora daqueles temas polêmicos, como os animais, por exemplo. Um dos grandes atributos do Circo de Soleil é a questão de imagem, luz, cor, tecnologia que tem por detrás. Então, se trouxe para dentro do circo uma série de outras tecnologias para fazer do circo uma coisa quase que teatral. É isso que acabou acontecendo. Então, assim, inovação é tudo aquilo, e isso é um conceito bem básico e bem importante, que tem duas funções que tem que acontecer. Se não acontecer essas duas funções, é qualquer outra coisa, mas não é inovação em empresa. Um é resultado financeiro na empresa. A inovação tem que trazer, agregar valor no caixa da empresa. E o outro conceito extremamente importante é o seguinte: só existe inovação quando eu agrego um valor diferenciado a um cliente. Então, para ser a inovação que a gente chama comercializável, ela tem que ter esses dois atributos. Trazer rendimento financeiro para a empresa e o senso de que é novo, que eu preencho uma nova necessidade junto ao consumidor. A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais adiante. Quando a gente fala em inovação, a gente tem que pensar em três partes para que exista a oportunidade de inovar. Eu vou hoje aqui me ater a duas delas. Eu não vou falar de capital, eu não vou falar de recursos, de como obter recursos para a inovação. Não é esse o meu objetivo. Eu vou falar de duas áreas, da parte de talento para fazer inovação e da parte de ideias, né? Não existe inovação, não existe oportunidade de inovação sem a gente ter essas três coisas acontecendo: capital, talento e uma estrutura de criação de ideias. Não existe como. Então vamos para a primeira, talentos. Se a gente olhar a história, né, da evolução econômica, existe uma mudança tremenda em curso. Se lá em 1700 e pouco, o que importava e quem era rico era quem tinha a riqueza, por exemplo, do carvão para tocar as caldeiras das fábricas, né? Isso foi evoluindo, né, para metais preciosos, né, para depois os bioquímicos, né? Em 2013, qual é a maior riqueza nas economias dinâmicas hoje? Qual é a maior riqueza hoje que está instalada hoje no mundo, naquelas... O que são as economias dinâmicas? Existe, o mundo é dividido, vamos dizer assim, quase que literalmente, dois tipos de economias. Né? As economias tradicionais, e aí a gente pode dizer o setor de bens de capital, o setor de alimentos, o setor de o mobiliário, o calçado, são setores tradicionais da economia, e aqueles chamados setores dinâmicos da economia. Tecnologia da informação, nanotecnologia, biotecnologia, essas novas techs que tem por aí. Qual é a diferença desses dois universos aí? O que passou a central nisso? Se nesse primeiro universo, né, o que importava era tu ter isso aqui, tu ter disponibilidade de matéria-prima, era isso que importava, era por aí que as nações se tornavam ricas. O que faz uma nação se tornar rica hoje na nova economia? Gente, conhecimento. Essa é a nova moeda desse novo tempo. Isso é fundamental.
Então, tem uma mensagem bem importante, né, que está aí batendo na nossa porta. Nós falamos sobre isso há minutos atrás, eu e o Paulo. O que trouxe a gente até aqui não garante o futuro da gente para frente. Então, assim, se, por exemplo, o setor de calçados, há pouco tempo atrás, era importante a gente ter o maior plantel de vaca no mundo, a gente ter mão de obra barata, a gente ter máquina, isso não é mais suficiente para a gente competir nesse novo momento da economia. Então, existe uma mudança muito importante em curso. O primeiro autor, esse é um livro que está disponível no Brasil, em português, O Mundo é Plano, né? É o primeiro autor que começa a fazer uma análise bem concreta dessa mudança de fatores determinantes da economia. Thomas Friedman é um jornalista e ele faz uma análise do que fez a China e a Índia ser protagonista. Façam uma regressão na memória de vocês, aqui anos atrás, o que a gente ouvia falar da Índia? Gandhi, que tinha uma população intensiva, muita pobreza, era o que a gente sabia da Índia. O que a gente sabe hoje da Índia? Formam milhares de engenheiros, fazem parte dos BRICS, são líderes em TI. Esse é o cara que primeiro fez o estudo de o que determinou esse salto qualitativo. E ele não é um salto de longo prazo, ele se fez em décadas, em 2 décadas. O grande diferencial é gente. O grande diferencial é gente. Isso aí. A Coreia é um outro exemplo importante. Coreia, na década de 60, no pós-guerra deles, tinha um PIB de $100. Um PIB per capita de $100. Sabe quanto eles fecharam ano passado no PIB per capita deles? $28 mil. O que a Coreia, qual é as marcas coreanas que vocês conhecem? Hyundai. Qual é a diferença de um carro? Qual é o principal diferencial do carro da Hyundai? Quem sabe dizer? Qual é o posicionamento estratégico do carro da Hyundai? Qualidade. Eles conseguiram fazer. Vocês podem olhar, o design é muito parecido com os carros da Mercedes. Tem linhas que tu identifica, só que eles trouxeram para um preço que todo mundo pode comprar. Uma qualidade que todo mundo quer. Tem gente que reclama, mas é uma diferença muito grande. Qual é a diferença se tu comparar, por exemplo, a entrada de um carro chinês e um carro coreano? Tu sabe que o chinês está baixo. Então, assim, isso é posicionamento de mercado. A Coreia fez isso com o único insumo que eles tinham. No pós-guerra, terminou tudo. Tinha gente comendo grama. O que eles fizeram? Botaram todo mundo a estudar. Era o grande diferencial deles. Então, esse cara é o primeiro cara que começa a dizer esse negócio. E especialmente dizendo o seguinte, os menos competentes serão substituídos pelos que oferecem melhor resposta. E a melhor resposta é talento. Esse outro livro também é um livro bem interessante, esse não está traduzido, né? Mas é esse espaço na mente, ele diz o seguinte, que na globalização, para competir, tem que ter diferenciação. E que tudo que puder ser automatizado vai ser automatizado, e não é mais por aí. Então, implantar robô em linha de fábrica, isso aí já é passado. O que vai ser diferente é a mobilidade da produção de valor agregado segue a rota da intensividade do conhecimento. Ou seja, quanto mais gente eu tiver com capacidade de engenheirar, de criar, é por aí que vai estar o valor agregado no mundo. Mas não é esse o nosso modelo econômico. Hoje a gente pensa assim, né? Eu, para ter uma saída de uma fábrica, uma saída de valor agregado, eu tenho que ter terra, eu tenho que ter uma força de trabalho, capital, tecnologia. É assim que eu monto o meu sistema econômico. Né? É assim que a maioria das empresas pensam. Tem inputs do lado, que são esses básicos, e um output na mesma altura do outro lado. Mas no fundo não é assim. No fundo não é assim. No fundo tu tem uma coisa central aqui, que cada vez está se dando mais valor, que são as pessoas.
Quando se fala em inovação, se fala em criatividade, se fala em mente, o cerne é a pessoa. Então, na verdade, a terra, ela passa por alguém, a questão do trabalho, ela passa pelo engenheiro, o capital pelo investidor, a ciência pelo cientista. Então, as pessoas se tornaram um eixo de desenvolvimento quando se fala em inovação. Então, eu queria assim, que você só escrevesse em qualquer lugar, escrevesse assim, duas regras que comandam a vida de vocês. Por exemplo, eu penso assim, uma regra que comanda a minha vida é ética. A outra é a tecnologia a serviço do social. Fazer as pessoas crescer junto. São regras que comandam a minha vida. O que comanda a vida de vocês? Duas regras. Escrevam no papel. Só para um exercício aí. Em qualquer campo, comanda a vida da gente, a vida. Não a vida profissional, a vida da gente. Vamos lá? Vamos só uns 4 ou 5 ali. O que escreveu? Confiança, seriedade e respeito. Confiança, seriedade e respeito. Você? Trabalho, família, né? E sempre felicidade. Legal. Aqui? Agilidade e conhecimento. Agilidade e conhecimento. Sold. Eu vejo uma constante avaliação. Também conhecimento. Avaliação e conhecimento. Aqui? Liderança, garra. Liderança, garra. Otimismo, perseverança e felicidade. Vocês viram que num universo muito pequeno, né, nós aqui estamos todos numa mesma motivação. Mas os valores que estão intrínsecos, que nos movem, vão variando de pessoa a pessoa. Olha que interessante, né? A questão da avaliação, a questão da família. Tem gente que a família está no primeiro plano. Tem outras que é onde os valores... Então, a questão do ser humano, ela começou a ser vista de uma outra maneira, né? Na verdade, no fundo, o nosso sistema social, ele caracteriza que a gente tem uma série de fronteiras. Sejam fronteiras geográficas, sociais, culturais, língua, fuso horário, que acaba fazendo com que cada um dessas seja quase que um ecossistema. A gente é um ecossistema dentro de uma organização, né? E isso, em maior escala, se perpetua assim. As nossas organizações, elas veem as pessoas de forma separada. Elas continuam vendo as pessoas de forma separada. O que a gente nota é que na questão da inovação, cada vez mais, a gente tirar essas barreirinhas internas, né, e olhar isso de perto passou a ser fundamental. A questão da sociabilidade, ela passou a ser preponderante. Por quê? Porque, via de regra, quando a gente faz, ou escreve um projeto, ou toma uma decisão, ou se determina a fazer alguma coisa, para obter um resultado, a gente foca na ação para fazer. Diz o seguinte, eu vou tomar essa ação porque eu sei que ela vai ter aquele resultado. Essa é a maneira como todos nós pensamos dentro da organização. Mas o que a gente vai ver é que, no fundo, as pessoas, elas agem por outras motivações, elas agem por crenças e por competências. Elas carregam isso dentro de si. E cada vez mais isso toma espaço. Então, começar a olhar aquilo ali de perto, crenças e competências, é de muita e fundamental importância. E aí a gente tem que olhar esse novo momento, que é bem interessante. Então, assim, desenvolvimento econômico passa pela escassez e pela abundância. Duas formas de plantar, certo? O que vocês leem nessa primeira ali? Organização, planejamento, tecnologia, uma solução de problema. O que vocês leem nessa?
Conservação, natureza, o que mais? Vida, sustentabilidade. Em qual das figuras vocês acham que está o eixo hoje da inovação? Na primeira ou na segunda? Na segunda. Aqui, nesse ambiente caótico, tu tem muito mais diversidade do que tu precisa para fazer a inovação do que ali. Daí vocês vão me perguntar, sim, mas então tudo que a gente faz em qualidade, em produtividade, em risco zero, contrapõe a inovação? Pior é que é. E em boa dose, sim. Não se faz inovação sem risco, não se faz inovação sem gerar um determinado caos. Essa figura, ela tem muito mais a ver da inovação, porque na verdade ela faz com que ali dentro prolifere o improvável. Lá tu não deixa ele proliferar, lá ele está cartesiano, ele está certeiro. Lá ele está regrado. É como se lá as pessoas tivessem determinado o que elas têm que fazer e isso se torna uma rotina produtiva, rentável, tudo certo. Só que cartesiano. Mas em algum momento foi inovação. Claro que passou. Claro que passou. Agora, a questão é como é que tu rompe isso aqui de novo? Tu, de novo, tu vai ter que deixar criar uns isso ali no meio, mas outras formas para poder ter um ambiente de inovação, senão tu não sai da inovação. Então, o que isso quer dizer? Né? Na verdade, existe uma teoria no mundo que diz o seguinte, que a questão do valor e da inovação, né, em novos produtos está ancorada em duas áreas. Né? Uma área é conhecimento. Aquilo que nós carregamos, aquilo que a gente adquire ao longo do tempo, aquilo que a gente aprofunda. Isso é conhecimento. E uma outra coisa absolutamente volátil, que depende das pessoas e que muitas vezes tu tem que misturar uma pessoa de autoconhecimento com uma de outro conhecimento para poder ter a chamada criatividade. São coisas bem diferentes. Conhecimento não significa tu ter criatividade. Ter criatividade não necessariamente seja uma condicionante que tu tenha conhecimento. A junção dessas duas coisas é que vai fazer com que a gente consiga ter aquela saída lá em cima de valor, de inovação e de novos produtos. Né? Isso é muito importante. Então, assim, trabalhar na estruturação de espaços que possam trazer isso à tona é muito importante. Aqui algumas mudanças importantes. Deu uma desconfigurada legal aqui, eu não sei, eu acho que quando eles converteram, mas tudo bem. Tem uma parte que está em não negrito e uma que está em negrito. Se no modelo, então vamos pensar naqueles dois modelos. Um lá, onde tem a alta produtividade, todo marcadinho, e o outro a floresta tropical. Se um é o modelo de prever, porque eu sei o que eu estou fazendo, e repetir, eu tenho que migrar para um modelo de aprender e adaptar. Né? O que isso quer dizer? É que, na verdade, não existe verdades finalizadas. Eu tenho que sempre buscar alguma coisa nova. Se no modelo tradicional o planejamento é de negócios, aqui é de modelagem de negócio, não existe mais um único negócio. Se o modelo tradicional era eliminar o risco, vejam o que é importante, isso ali, é eliminar risco. Hoje nós buscamos dentro das fábricas risco zero, rejeito zero. Só que toda vez que a gente coloca isso, a gente tira uma liberdade criativa. Então, o que a gente tem que fazer é gerenciar o risco e não eliminar o risco. Nunca falhar, a gente tem que admitir que podem sim existir falhas e elas devem ser rápidas e baratas. A gente tem que ter a parte piloto e de teste, tem que deixar essa saída. Nas saídas, né, em vez de eu ter simplesmente um produto de saída, eu tenho que ter um resultado que é diferente de produto.
que é a diferença entre uma saída, por exemplo, eu dizer o seguinte, olha, a minha produção é sapato, e a outra eu dizer a minha produção é um calçado de $50 o par. Qual é a diferença nas duas coisas? Valor agregado. Essa é a diferença, né? E, obviamente, eu estou tratando de invenção e outro eu estou falando de inovação. Isso vai ficar um pouquinho mais... Ah, tá aqui, ó. Só que desconfigurou tudo. Então, nesse novo momento, exige um conjunto de regras que a gente trata, quebrar as regras e sonhar, né? Esse universo da inovação, ele tem que ser carregado disso. Vocês vão ver, depois eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas, entre elas o TRIZ, que ela é uma ferramenta que ela trabalha o tempo inteiro com a contraposição. É mais ou menos tu dizer o seguinte, sempre foi feito de uma maneira plana. Daí a regra é dizer o seguinte, vamos pensar em fazer esse negócio da forma vertical e achar uma outra solução. Isso é quebrar e sonhar, né? É sair do status de como está fazendo e fazer de uma maneira. Regra número 2, abrir as portas e ouvir. Né? Um princípio inexorável da inovação para estimular a criatividade e a liberdade de pensamento. Se você não dá isso para as pessoas, você não sai do chão. Então, não adianta querer ter uma instituição criativa se você não cria espaços para isso. Então, abrir as portas e ouvir é criar círculos, é criar áreas de debate, é criar formatos de brainstorm, é criar mecanismos onde você possa fazer isso. Regra número 3, confiar e ser confiável. Né? Por quê? Porque senão fica parecendo o caos pelo caos. Né? No final das contas, tu tem que ter um output, tu tem que ter um produto de valor agregado. Então, essa abrir portas, essa quebrar de regras, ela tem que estar carregada por um grau de seriedade nisso tudo importante. Experimentar e interagir, isso é extremamente importante, né? A fase de experimentação, hoje tem ferramentas, eu vou mostrar uma para vocês, existem ferramentas que você consegue fazer o fluxo de uma ideia e mitigar a tua fase de erro entre uma ideia e um produto, para que isso não saia tão caro para a empresa, então você pode experimentar, né? Procurar a justiça e não a vantagem. Isso parece ser um troço fora do contexto, mas tem muito a ver, porque, na verdade, quando a gente fala em criatividade, nós estamos falando de expressão de crenças. A gente não é criativo se a gente não pode dizer, eu penso um produto que tem que ser ambientalmente 100% liso. É uma crença que eu carrego. É uma crença que eu carrego. Então, essa parte de justiça, ela está carregada em cima também do teu sistema criativo. Você tem que dar oportunidade disso se tornar claro dentro da organização. Errar, falhar e persistir. Eu disse antes, né, não tem como fazer inovação sem erro, sem risco. Eu vou mostrar mais adiante curvas, né, sobre isso. E pagar para ver. Isso fundamental. Não tem como não fazer inovação dessa maneira. No campo das ideias, existe uma distância muito grande entre uma boa ideia e um produto comercializável. Né? Então, assim, uma boa ideia ela pode se transformar numa invenção, mas até aí nós estamos num processo simplesmente no campo das ideias, no campo de uma boa invenção. Existe uma diferença muito grande em tornar isso um produto comercializado, aquilo que vai trazer dinheiro do bolso da empresa e valor agregado ao consumidor. Então, sair dessa parte da ideia para a parte de inovação não é um circuito simples de ser feito. E muitas empresas se perdem. Por quê? Porque acabam não tendo ferramental interno capaz de reduzir o número de ideias e ir para ideias mais assertivas. Então, começam a experimentar um monte de coisa ao mesmo tempo e se perdem em cima disso. Isso porque, no fundo, isso é um estudo que foi feito lá em 97, para você ter um produto lançado com sucesso no mercado, foram necessárias 3.000 ideias cruas. Isso não significa dizer que a gente tenha que gerar dentro de uma empresa 3.000 ideias cruas, mas o todo
3.000 ideias ou 3.000 pensamentos tiveram-se em torno daquilo para tu gerar um produto de sucesso. A curva ela é extremamente drástica para tudo isso. Por quê? Porque quando a gente está falando a palavrinha inovação, inovação é resultado comercial. Não é ideia, inovação é resultado comercial. Por isso que essa curva é importante. E tem o chamado Vale da Morte. Isso a gente tem que entender que é assim. Existe entre a geração da ideia e a gente ter um produto de comercialização, um negócio chamado Vale da Morte das ideias. Isso é uma verdade. Ali morrem também muitas empresas, porque não tem instrumental, ou muitas vezes acontece, já deve ter acontecido com alguém que vocês conhecem, da família de vocês, ou amigo, que se lança a abrir uma empresa a partir de uma ideia mal examinada. Lá na frente ele vai ver que aquela ideia não cola no mercado, ela não se transforma em faturamento da empresa. E daí você já investiu um monte de dinheiro, já perdeu um monte de dinheiro. Então, esse vale da morte, ele é uma verdade e ele tem como ser atenuado. Na verdade, a gente está falando de um funil, que começa com um conjunto de ideias e que deve se transformar no que a gente chama tecnicamente ativos de valor. Ativo de valor é tudo aquilo que eu consigo transformar em dinheiro concreto e crescente dentro da minha empresa. Então, para chegar até ali, eu tenho algumas fases, né, para cumprir, para poder chegar até ali. Né? Então, por exemplo, tem que fazer uma boa análise de produto-mercado, do modelo de negócio, e para daí aportar dinheiro e daí sair com um produto aqui na frente. Então, esse funil é um funil extremamente relevante aí de ser feito dentro da empresa. Por quê? Aqui deu uma bela de uma desconfigurada. Lá é a tecnologia dominada pela empresa e aqui é o mercado. O que esse gráfico diz o seguinte? Na verdade é assim, ó, quanto menos, né, quanto mais eu inovo perto daquilo que eu sei fazer, tá? Quanto mais eu inovo, mais perto daquilo que eu domino, necessariamente o meu risco é menor, porque eu domino tanto o mercado quanto a tecnologia. Então isso significa dizer que eu posso, de cada R$1 investido, eu posso estar perdendo 0,25 a 0,40 de real investido. Essa é a regra. Quanto mais eu conheço, eu tenho uma perda que é em torno aí de 1/4 do valor até a metade do valor que eu estou investindo. Quanto mais eu aumento o meu fator de inovação, mais eu vou para uma área onde eu não domino tanto a tecnologia e não domino tanto o mercado. Portanto, eu estou aumentando o risco da empresa. Nessa zona, eu já estou correndo o risco a perder de cada R$1 até 0,65 investidos. E quanto mais eu vou mais longe, eu posso ter a consciência de estar perdendo 1 por 1. Mas também eu posso gerar uma curva de valor absolutamente diferente daquilo que eu já produzi até agora, que é o que a gente chama de inovação disruptiva, que é aquilo que faz com que um circo saia de um ticket de entrada de 10 para quanto mesmo, que é o Circo de Soleil? 200, 300 reais, dependendo do espetáculo. Essa é a curva ali de cima. Essa é a curva ali de cima. Então, isso é uma consciência, isso aí é matemática, que eu já não estou brincando mais de conceito. Né? Quanto mais eu me afasto, mais eu aumento o risco, mas mais eu me aproximo de uma inovação disruptiva. Um exemplo concreto disso, em produtos de bens direto ao consumidor. Isso aqui são portfólios de inovação de grupos de empresas. O que significa dizer isso aqui? Que a maioria das empresas de produtos de extensão de linha tem a grande maioria dos seus produtos. O que é isso? É uma empresa de calçado, por exemplo, que faz sempre calçado feminino, de couro, com tais e tais características. Ela vai trocando de estação, modelo, mas ela fica no core business dela. Isso é uma extensão de linha. Só que isso ali na categoria de vendas, em termos incrementais, pode mexer muito pouco no valor incremental dela, de resultado. Já aquela inovação incremental, aquela que eu pego e já mexo um pouco, ao invés de fazer um sapato com essas características, eu vou agora botar um sapato com conforto, por exemplo, dentro. Né?
Isso já vai mexer no meu resultado final. Agora, quando eu vou para uma inovação de rompimento, daí sim eu posso agregar cerca de 1/4 do meu faturamento só por uma inovação de rompimento. Alguns exemplos aqui, bem que estão no nosso cotidiano hoje. Activia. O que é o Activia? O que é? Não é só um iogurte. O que é mais? Ele é um bioativo. O que é um bioativo? Ele juntou duas coisas. Antes a gente comia iogurte e tomava Yakult, que era o bioativo. O Activia juntou as duas coisas num negócio. E tu come hoje compra um produto só com o preço lá embaixo. Né? O Activia é hoje um dos principais produtos, né, de gôndola da empresa. O que é o Crest White Strips? Vocês já tentaram comprar? Ele está em propaganda agora no Brasil. Não na Crest, ela está numa outra marca, que é aquelas fitinhas. Quanto é que custa uma pasta de dente? 4 pila? 3, 4 pila? Sabe quanto sai uma caixinha? Com, eu acho que são 12 tiras. 12 tiras dentro. Você sabe quanto é que sai? 60 pila. 60 reais. Qual é a diferença? Faz a mesma coisa do que um creme dental branqueador. Ali tu tem a mesma coisa, só que ele tem ali, ele trabalha de uma forma diferente. Ele trabalha, tu pode botar de manhã e deixar aquele negócio, ele é mais profundo, ele te dá algumas vantagens importantes sobre a pasta de dente. Ele faz o tradicional clareamento, que há pouco tempo atrás tu tinha que ir no dentista para fazer. Olha a mudança tecnológica. Não se fazia clareamento fora do dentista, vocês lembram disso? Quanto tempo faz isso? Então, olha a mudança que tem em cima disso. De tu ter que ir num lugar para marcar, para sentar, para fazer o clareamento, para estar embarcado na pasta de dente, que custa R$4, para tu reembarcar num outro produto que te oferece vantagem que tu vende a várias vezes mais, muito menos. Né? Isso é inovação tecnológica. Isso é inovação tecnológica. Aqui a gente tem, eu trouxe isso foi feito um tempo atrás, que era em cima de um dos modelos da Nike, né, que foi o formato como eles criaram, né, a diferenciação no Nike. Chegou um momento em que o Nike estava com o surgimento e mídia de outras marcas, ficando para passo com algumas grandes marcas globais. O que eles fizeram? Isso é bem importante de a gente entender. A primeiro espectro foi uma consulta feita com um conjunto, né, de consumidores, perguntando, numa nota de 1 a 5, como é que eles viam a performance desse determinado calçado esportivo nesses itens. Customização, né, capacidade de o tênis ter a cara que eu quero, informação ao consumidor, a função que ele exerce, é um running, que tipo de tênis é esse, né? A questão da estética dele, a usabilidade, quanto tempo esse tênis ele fica com a mesma cara, durabilidade e o acesso, onde é que eu compro, como é que ele está à disposição. Essas foram as primeiras notas. Onde é que eles mexeram mais? Né? Eles não foram mexer, e aí é um conceito importante da inovação, né? Eles não foram mexer naquilo que a gente achava que normalmente se poderia mexer, que era o calçado em si. Eles foram mexer em coisas como, por exemplo, informação ao consumidor e na questão da customização. Quem é que sabe qual é que é a customização? Onde é que ela se dá da Nike? Vocês já entraram num site chamado Nike ID? Entrem para ver. Nike ID. Você consegue na Europa, já na China, nos Estados Unidos, você build your own Nike. Então, é um site onde você tem lá o cabedal, a sola, a tirinha, tem tudo lá, com várias cores, vários formatos, isso, aquilo, e você pode montar o Nike que você quer. Isso é inovação. Isso é a agregação de valor ao consumidor. Então, pensar em inovação, não necessariamente você vai estar fazendo a inovação naquele aspecto central do produto em si, mas você tem que pensar a inovação na cadeia de valor.
No fundo, hoje a gente consegue estudar essa história entre transformar uma ideia num produto comercializável a partir desse negócio aqui, que é meio para louco, que é chamado do algoritmo, né, da inovação. Mas isso é possível fazer, né? O que a gente faz? Isso é ferramental que a gente consegue levar para dentro da empresa. Na verdade, assim, gerar ideias, né? Existem hoje vários mecanismos com que você pode, desde a partir de um pequeno grupo, num happy hour, expondo um produto, pensando aberto, várias formas você tem de começar a lançar ideias sobre um determinado produto ou uma determinada estratégia. O problema não é esse dentro das organizações. O problema, via de regra, é como você ser seletivo nesse conjunto de ideias, mitigando aquelas regras lá, mitigando o risco de experimentar, né, mas com custo barato, tentando ser mais assertivo e tentando fazer com que isso se transforme num produto comercializado. Então, para isso, um dos grandes ferramentais que a gente tem é essa coisa de a gente sair da ideia para a comercialização. Eu vou colocar para vocês, por exemplo, vou passar por cima, porque isso é uma ferramenta, eu só quero deixar a ideia aí para vocês. Via de regra, a gente fala TPM, não é aquela TPM, tá? É tecnologia, produto e mercado, tá? Via de regra, uma empresa, o que é o core business da empresa? Isso, via de regra, a gente erra também. A gente diz o seguinte, o core business da empresa é fazer sapato. Não, o core business da empresa é aquele sapato, aquela maneira de fazer aquele sapato que dela é particular. Então, se ela faz sapato feminino de couro, conforto, esse é o core business dela. É aquele saber fazer diferenciado que fez o surgir daquela empresa. Essa tecnologia ela pode dar origem a vários produtos que podem estar orientados a vários mercados. Isso normalmente é um ciclo, né, de qualquer tecnologia. Né? Se a gente pensar, por exemplo, a tecnologia do conforto, né, tu vai ver lá, ela é uma tecnologia que pode estar aplicada a vários produtos com diferentes mercados. Como saber qual é a melhor solução? Essa que é a questão central dentro da empresa. Né? Então, hoje existem ferramentas que a gente consegue aplicar para poder definir entre uma avaliação funcional e uma avaliação estratégica se essa linha que eu escolhi ali é a linha que efetivamente pode trazer agregação de valor para mim dentro, pode, no final das contas, se transformar em dinheiro e em satisfação ao consumidor. Então, a gente passa isso tudo por uma chamada avaliação funcional. O que é isso? Os exemplos são bem simples. Eu quero fazer, por exemplo, eu escolhi lá fazer um calçado, tecnologia de conforto, eu quero fazer um calçado infantil e eu quero fazer ele com produtos recicláveis. Por exemplo, eu posso pegar e posso trazer isso para o mercado calçado infantil. Né? Posso traçar isso como uma linha lá. Quando eu vou olhar para dentro da minha organização, eu tenho que preencher um conjunto de requisitos mínimos para saber se eu tenho condição de fazer aquilo ali. Porque não adianta a gente pensar, por exemplo, eu acho muito legal fazer em cima de produto reciclável. Eu conheço a legislação do que pode e do que não pode. Eu tenho hoje capacidade instalada dentro da minha empresa ou de parceiros para me fornecer em sequência, em quantidade, em qualidade, aquilo que eu preciso. Então, a avaliação funcional, ela faz com que a gente passe essa ideia por um conjunto de itens dentro da empresa, que vai desde a tecnologia, a legislação, a gente se esquece disso. Parece uma babaquice, mas a gente se esquece disso, a gente acha que a ideia é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que a gente esquece de ver se tem dinheiro, se tem uma legislação que impacta. E vocês sabem que tem legislação que impacta a gente usar determinadas coisas, né? Que impedem que o produto depois vá ser comercializado. Né? Então, até a questão financeira, por exemplo, de eu ter como custear esse evento. Porque não adianta eu ter uma boa ideia dentro da empresa, ela ser linda, maravilhosa, se eu não tenho a viabilidade financeira, não adianta, porque essa ideia não vai acontecer.
E não adianta a gente pensar que alguém vai bancar, que simplesmente a gente vai captar um recurso maravilhoso, vai cair do céu e alguém vai bancar. Não, se a empresa não tiver a sua contribuição para dar ali para dentro, não vai acontecer. Então, a análise funcional ela é extremamente importante. Em cada uma delas, aqui a empresa ela vai ter que responder um conjunto de perguntas e para poder se posicionar, para a gente poder tomar uma decisão de que sim, essa ideia pode se tornar um produto comercializável ou não, eu tenho que começar com uma outra ideia que ela é bem mais factível para a minha empresa. Também, na questão estratégica, existe um conjunto de ferramentas que a gente aprende na faculdade e a gente, às vezes, usa elas de forma descolada. Por exemplo, na hora que a gente vai criar diferenciais competitivos dentro da empresa, você, por exemplo, fazer o mapa da tua indústria é um troço fundamental. Por quê? Porque, na verdade, a partir do mapa da indústria, quando eu coloco para trás da minha empresa quem é que são os meus fornecedores, eu coloco a quem é que eu vou ofertar o meu produto, qual é que são os outros elos, eu consigo ver onde é que as outras empresas, os meus concorrentes também estão amarrados. E, de repente, eu chego à conclusão que eu sou ou tão pequeno, ou eu vou estar percorrendo a mesma linha de mapa da indústria que a maioria das empresas que são concorrentes a mim, que eu não estou criando um diferencial competitivo. Né? Então, essa questão de você fazer uma avaliação estratégica, olhar para dentro da cadeia, ela é de fundamental importância. De olhar, por exemplo, qual é que são efetivamente as minhas vantagens competitivas. Porque ninguém bota dinheiro aonde não vê com clareza que eu tenho condição de ser um vencedor naquela área. Então, ferramentas têm que passar por isso. E, obviamente, isso vai chegar depois na questão da comercialização, né? No final das contas, o que tu vai conseguir ver é se esse produto aí, ele é capaz de ser comercializado ou não ser comercializado. Isso é de fundamental importância. Então, na verdade, quando a gente faz esse funil acontecer dentro da empresa, o objetivo dele é, ao mesmo tempo, a gente dar vazão para a questão criativa, que é uma peça essencial, junto com o conhecimento para ter boas ideias, mas ao mesmo tempo você passar por todo um eixo de ponderação, né, e poder sair no outro lado com uma ideia mais madura. E aí eu vou falar um pouquinho de algumas ferramentas. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa ferramenta chamada TRIZ. Alguém já ouviu? Ela é uma ferramenta, é muito interessante, é uma metodologia. Ela foi inventada por um cientista, um físico russo, né? E ele fez o seguinte, ele estudou as 5.000 principais patentes do mundo. O rádio, a TV, a penicilina, as grandes patentes do mundo. Ele estudou com profundidade essas patentes e ele conseguiu identificar que, na verdade, em todas essas patentes existem 40 princípios que são comuns a todas. Eu vou mostrar um pouquinho adiante. Né? Que são comuns a todos, que são princípios físicos, químicos, né? Que são comuns a todas a tração, atrito, calor, são comuns a todos os grandes inventos. Né? Esses são os 40 princípios. O que isso significa dizer? Que, na verdade, o mundo da inovação está restrito a você saber lidar com esses 40 princípios da inovação. Né? Então, coisas do tipo assim, olha, a simetria é um princípio. Né? Como existe assimetria, existe assimetria. Né? Inversão, dinamização, o princípio da cópia, da expansão térmica, né? São princípios que estavam presentes em todo esse conjunto de grandes invenções do mundo. E ele também descobriu o seguinte, que existe também, nesse conjunto de patentes, 39 parâmetros de engenharia, que também estão em todos eles, estão presentes esses parâmetros de engenharia. Então, o que esse método ele propõe? Ele, na verdade, ele usa uma questão bem básica.
Eu vou usar como um exemplo. Como é que a gente toma hoje, como é que a gente ingere medicamento hoje? Como é que a gente ingere? Bebe, na forma de líquida, né, ou injetado, né, ou comprimido. E a de regra é essas três maneiras. Né? Isso é o que está desenvolvido. Isso é o que está desenvolvido. A partir disso, esse método ele diz o seguinte: esquece isso. E pensa que, por exemplo, eu posso aplicar o princípio da medição nisso. O que poderia significar isso? Vamos só no chute agora. Vamos ver quanto é que a gente é inventivo. Vamos? Isso, já é uma boa pista. Como é que eu posso, por exemplo, embarcar isso num sapato? Vamos lá? Caso objetivo, pessoa diabética tendo que tomar comprimidos de diabetes, eu posso ter o princípio da medição e o sapato. Como é que eu embarco isso? Como é que eu embarco isso? Num nanomaterial que entra em contato com o pé, que faz liberação de longo prazo. É isso? É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Então, o TRIAS, ele usa exatamente esse tipo de coisa. Ele diz o seguinte: esquece o outro, e daí tu tem aí uma seleção de princípios que tu vai olhar eles e vai dizer o seguinte: vamos embarcar nessa, e faz aleatório. E o bom desse negócio é o seguinte: quanto menos tu conhece o assunto, melhor. Porque daí tu pensa livre. Daí tu vai pensar o seguinte: por que não isso está embarcado como é que chama ainda? Na palmilha, que está embarcada no sapato, que vai entrar em contato com uma região X e que vai estar fazendo uma liberação de longo prazo e que pode estar ali, tu tem a sudorese mede quantidade de açúcar. Eu posso ter, de novo, é o princípio da medição, mede açúcar, eu libero só o que é a reação química. Por que não? Por que não? Isso é tecnologia, isso é invenção. Né? Esse é um método, hoje ele está sistematizado, é bem interessante. A gente aplica um workshop de dia, né? A gente consegue aplica ele com qualquer problema. Com grupos sem conhecimento nenhum sobre o tema, e surge uma solução inventiva, tanto por isso que ele se chama solução inventiva de problemas. Né? É bem interessante. Vão me interrompendo, se vocês quiserem. Né? Um outro modelo, eu não sei se vocês já ouviram falar desse método, chamado Canvas. Canvas, ele foi desenvolvido mais recentemente, né? Daí é a partir de um modelo de gestão, né? E ele busca, a partir de um conjunto de áreas que impactam diretamente aquela solução que tu vai ter que entregar, ele te faz uma série de questionamentos a partir de uma tabela que você diz sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Né? E a partir disso ali você vai criando um quadro, né? E esse quadro ele passa a ser o teu orientador básico. O Canvas, se vocês quiserem, é bem interessante. Tem uma ferramenta Canvas gratuita na internet, desenvolvida pelo Sebrae. É bem legal. Se vocês colocarem no Google lá, Sebrae Canvas, vocês vão ver que ela é aberta, gratuita, né? E ela é muito legal de usar dentro da empresa, porque qualquer ideia tu tem que passar por todos aqueles aspectos lá, os aspectos comerciais, os aspectos dos recursos básicos, dos canais de distribuição, e tu organiza o teu pensamento sobre aquela inovação. Se naquela outra, naquela abordagem que eu mostrei, o foco ali é fazer uma análise da ideia, aqui você pega a ideia e começa a decantar ela por cada uma dessas áreas básicas. Né? Então você analisa se tem parceiros, quais são as atividades básicas, sua capacidade de entrega em cima disso, qual é o custo, qual é o teu sistema de recompensa em cima disso,
né? Porque isso é uma outra coisa, né? Via de regra, assim, a gente tem que ter, toda vez que a gente propõe uma inovação, isso tem que ter um objetivo claro de rentabilidade, portanto, na minha última linha, eu tenho que ter um mais quanto, né? Isso tem que estar mapeado, eu tenho que ter identificado, porque isso diz respeito a todo um sistema de expectativa que eu trabalho dentro da minha organização. E nós estamos agora, a gente está desenvolvendo uma ferramenta, isso aí vai estar disponível na web agora em abril. É bem legal, a gente está fazendo uma ferramenta que reúne toda aquela parte que eu mostrei antes ali, a partir de um aplicativo. Vai ser um app que é tanto para Android quanto para iOS, e vai estar disponível de forma gratuita para fazer análise de ideias, né, até a comercialização dentro da empresa. E no final a gente vai ter ainda um chamado disruptor na verdade é um simulador do grau de ruptura, né, tecnológica. A gente vai poder dizer lá, fazer escolhas do tipo assim, boto mais dinheiro na solução, isso vai ser mais, ela vai lá mais para aquela curva, portanto eu posso aumentar minha rentabilidade. Se eu invisto menos dinheiro e faço uma ação mais em parceria, o que ela vai mostrar no meu sistema de rentabilidade. Esse negócio é um negócio bem interessante. A gente está desenvolvendo o Paulo falou antes, eu sou executiva do Parque Tecnológico de São Leopoldo. Nós estamos desenvolvendo isso com 2 pequenas empresas lá. E eu acho que uma das grandes oportunidades, né, para o setor está em pensar a questão do calçado num aspecto amplo, né, entre fazer o sapato chegar ao consumidor, né? Tem muita tecnologia ainda passível aí de ser embarcada, né? E eu acho que a gente pode ter ali um conjunto de empresas bem interessantes, parceiras, né? Assim como a gente tem, nós conversávamos antes, a gente tem, por exemplo, universidades que têm engenharia de materiais, coisas que a gente tem que começar a pensar um pouquinho fora, né, daquela casinha tradicional do que a gente está fazendo em termos de calçado, de componentes ou de maquinário, para a gente efetivamente ter vamos dizer assim, um diferencial competitivo importante. Antes de terminar, o que eu acho que é importante, 41 anos do IBTEC, eu fico feliz em fazer parte dessa história. Me coloco aí à disposição de vocês, o que vocês quiserem perguntar sobre isso. Inovação é um tema muito importante, difícil de ser feito, né? Difícil de ser feito, né? Um aconselhamento sim, né? Tentem levar ferramental para dentro das empresas de vocês para poder trabalhar a inovação, porque senão a gente perde tempo e dinheiro, né? Cada vez mais isso hoje está claro, né? E começa a ser trabalhado, como eu usei o caso da qualidade, né? Hoje tem instrumental para a gente reduzir erro aí, e eu acho que isso é de fundamental importância. Então, agradeço aí bastante a vocês e me coloco à disposição aí para qualquer pergunta. Certo? Quem trabalha na área de inovação dentro de empresa? Mais ou menos? Legal. E? Fácil de fazer? Como é que está estruturado? Legal. Aham. E via de regra também dentro das organizações, como a gente vem do modelo fordista, né? Onde a gente compartimentou, né, tudo, né? Então, quem faz desenvolvimento é engenheiro, é designer, a gente criou rótulos para isso tudo, né? Eu acho que o primeiro princípio de quebrar isso foi nos movimentos de qualidade, né? Antes quem fazia a qualidade era o engenheiro dentro da produção, né? Hoje
todo mundo tem que fazer qualidade, né? Então, o conceito da inovação é o mesmo, né? O conceito da inovação, ele permeia, né, a questão do produto e ele entra no processo daquele produto, né? Então, quanto mais você tem pessoas, e até é estimulante que não sejam aquelas pessoas que estão só tecnicamente ali envolvidas, né? Porque muitas vezes a gente acaba cegando, né? Como se a gente usasse viseira, a gente pensa o tempo inteiro na mesma... É um produto similar, é uma inovação do mercado e volume, tem que ser mais desenhado. Isso hoje tu faz com ferramentas, né? A ideia é isso, né? É tu trazer um ferramental, porque no final dessas ferramentas o legal é o seguinte, por exemplo, dessa que nós estamos modelando, no final tu vai apertar um botão e tu vai ter lá o print de tudo isso. É como se tu tivesse o business plan daquela ideia, né? Isso é uma coisa legal, porque daí tu já avaliou todas as possibilidades, né? Legal. E tu? Tá. Importante. Na verdade, não é uma coisa. A inovação acontece normalmente, né? Porque é uma época para cada um fazer. Então, cada pessoa tem lugar diferente, de avançar, de trabalho. Vai acabar agregando e cada um com você mora com o Legal. Isso é importante, porque eu acho que assim, primeiro que eu acho que ainda no setor ainda são poucas as empresas que têm isso de forma sistematizada, né? Porque é um setor que trabalha muito em cima do aspecto moda, né? E ele vem embarcando, especialmente quem está no elo final, né? Que é montar o sapato, ele embarca a tecnologia, né, que vem em componente e no calçado em si tu acaba ficando na questão mais do design, vamos dizer assim, em função de uma estação, e a grande diferença disso tudo é você sair, romper até o próprio produto que tu está fazendo e o que tu entrega naquele produto para o teu consumidor, né? Isso é legal. Isso é legal. Legal. Mais alguém? As ideias muitas vezes elas estão no próprio chão do fábrica, que não são valorizadas. Aquilo bem feito, deixa a gente se queixaria com as ideias. Sabe que uma tendência bem grande, assim como a gente, por exemplo, no movimento da qualidade, em função da melhoria de processo, a gente usou muito o chão de fábrica, no movimento da inovação, a gente usar os serviços de auxílio ao consumidor, né? Porque ali é uma porta de entrada de melhoria importante do teu produto, né? Hoje tem empresas, né, que estão se qualificando para conseguir fazer leitura do que o consumidor tá deixando ali. Porque ele não deixa simplesmente uma reclamação que o produto... Essa é a coisa mais simples, quando ele diz, tal coisa quebrou. Né? Mas ele deixa coisas outras extremamente relevantes. Né? Lembra aquilo que aconteceu agora há pouco tempo, quando eu acho que foi a Electrolux que lançou a Inversa, aquela, né? Uma das marcas de refrigerador, que lançou o refrigerador aquele inverso, né? Ainda Brastemp, né? Era aquilo ali, na verdade, é um troço que está caindo de maduro, né?
Só que ainda está muito caro para o consumidor, né? Claro que eles estão surfando na onda, aquela de tu fazer uma disrupção e daí as pessoas comprarem com alto valor. Mas aquilo ali está caindo de maduro, porque na verdade na geladeira é o processo inverso. Onde é que tu mais no dia a dia? Vocês homens não é tanto, mas nós mulheres, onde é que é o teu porto direto dentro da geladeira? Toda a parte de baixo, ali, então as frutas, as verduras, tá tudo da metade para baixo. Onde tu menos abre é do congelador lá em cima. Isso é de vocês, né? Para você daí ter as neveiras, aquelas, né? Mas o que ela propôs? A inversa, ela faz o seguinte, ela inverte isso, ela vai ao encontro do consumidor. Ela coloca as coisas que mais se movimentam dentro da geladeira, ela coloca para cima da linha da cintura, né? Das pessoas, e aquilo que menos se movimenta, o gelo coloca embaixo, né? E ela veio numa resposta de serviço de pesquisa junto com o consumidor, né? Então, esse tipo de coisa aí cada vez mais, né? Então, os serviços ao consumidor, hoje existem agências que só trabalham nisso. Elas trabalham só para tentar entender o que não é em cima do teu produto. Elas querem entender o que o consumidor está querendo. Por exemplo, pega o tema sapato, o que ele quer? Ele vai falar as coisas, aquela trivial, conforto, não sei mais o que, não sei mais o que. Mas quando tu vai um pouco mais além, por exemplo, em sapato, calçado de criança, né? Em calçado de criança, onde tu está com um país, por exemplo, que tem problema de segurança, né? Tu começa a ir para um outro patamar de coisa que tu quer, de repente, embarcar ali dentro, né? Por que não pensar em embarcar um sensorzinho de GPS lá dentro? Né? São coisas que são factíveis, né? Coisas que são factíveis e a gente tem hoje. Hoje não tem chip né, que tu bota hoje no cutâneo de animal de estimação, né? Cada vez mais, né? Então, nós estamos num país que a gente tem outros desafios, né? A gente tem o desafio, né, de que a gente tem uma pirâmide etária que está mudando tremendamente, né, onde, por exemplo, no calçado existe uma transformação brutal, né, entre os primeiros anos da nossa vida, ou até os 40, 50 anos, e depois muda todas as medidas do pé. Quer dizer, o que isso significa dizer? Que a gente vai estar tendo que migrar para um outro calçado, mas que ninguém também quer chegar lá nos 70 anos e vestir aquele sapatinho branco ou aquele sapato velho que todo mundo está acostumado, que o vovô e a vovó usavam. Eles não querem mais isso. Porque estão chegando com qualidade de vida, com todo um pique, né, que mudou, né, a questão da longevidade. Então, como é que tu muda o teu produto para atender isso tudo? Né? E daí tu tem que pensar que aquele sapato é um sapato diferente, que pode embarcar outras coisas, além do aspecto, vamos dizer assim, do conforto anatômico do pé. Né? Tu pode estar pensando em outras coisas, como, por exemplo, tem um sistema lá que meça na sudorese. Por exemplo, se a pessoa está com a sua diabetes alta, né, que possa estar ajudando a medir, um sensor que possa medir pulso, né, que possa estar dando um sinalzinho lá se a pressão sanguínea baixou demais. Isso tudo tem pontos de medir no pé e por que não? Né? E isso não está longe de acontecer. Isso realmente não está longe de acontecer. Né? Novos materiais estão aí para isso. Né? E a gente tem que pensar que, no nosso caso, o Brasil tem uma mudança tremenda, né? Mais um tempinho, o nosso estado aqui é um estado que vai ter mais gente consumidor nessa faixa etária do que entrantes jovens, né? Então, tem que haver uma mudança de produto. Não dá para continuar fazendo sapato de mulher, né, para uma senhora de 70 como se fosse de 50, né, ou de 40. Falar certo sobre Coreia e a expectativa no Brasil em termos de inovação. Qual o caminho que estamos seguindo? Olha, eu acho que primeiro assim, eu conheço bastante bem Coreia, né? Até por nós fizemos um processo de atração do investimento importante ali para São Leopoldo. Então, eu fui, nos últimos 3 anos, eu acho que eu fui 6 ou 7 vezes para a Coreia. Então, conheço bastante bem o que está se fazendo lá em tecnologia.
Eu acho que tem um investimento muito importante. Lá se faz inovação de uma maneira muito diferente do Brasil ainda, né? Eu acho muito estranho toda vez que a gente vê, por exemplo, vê uma notícia e diz o seguinte, que tal agente financeiro tem tantos milhões para inovação, né? Daí tu não tem um calendário de quando aquilo vai acontecer, tu não tem as linhas prioritárias, tu não sabe o que vai acontecer com aquele dinheiro, né? Então, assim, isso em qualquer lugar do mundo, na Coreia ou na China, são calendários plurianuais. Tu sabe que no ano que vem vai ter tantos milhões e que a data de lançamento dos editais é um em abril e outro em setembro. Isso é fazer de forma séria. Por quê? Porque quando eu estou falando em inovação, eu não estou falando em brincadeira. Quando eu falo em ciência e tecnologia, eu ainda posso estar falando sobre o caráter experimental de dentro de uma academia, ou coisa assim. Mas quando eu estou falando em inovação, é coisa que custa dinheiro, que tem processo de mercado por detrás. Portanto, tem time para acontecer. O que é inovação hoje não é mais inovação depois de amanhã. E não dá para o empresário ficar esperando o dia que, quem sabe, vai ser lançado determinado edital, né? Em todos os grandes países líderes da questão da inovação, o poder público contribui, sim. Existem recursos governamentais na proporção de 1 por 1, coisa assim, mas contribuem de forma significativa, com calendários, com programas plurianuais, com linhas definidas, porque daí as empresas vão se programando o que tem que fazer. Nós não conseguimos fazer isso de forma séria no Brasil, né? É pior do que isso, né? No Brasil, a gente inventa algumas coisas que, na verdade, não concretiza de forma certa, né? A gente tem, por exemplo, se fala... No Brasil, por exemplo, eu trabalho com empresas nascentes, né? No nosso parque tecnológico, nós temos lá, são 75 empresas, 30 empresas startups, né? Na Coreia, ou na China, ou em Israel, que são os países líderes nisso, uma startup tecnológica, uma vez que comprova que ela tem uma tecnologia boa embarcada, ela recebe um dinheiro na frente para poder desenvolver aquele produto dela, não é? Ela tem um incentivo para fazer isso. Isso não existe no Brasil. Hoje, o melhor fundo que tem no Brasil, que é o chamado Criatec, do BNDESPAR, né, que é o que coloca o fundo venture, né, para empresas nascentes, ela exige que uma empresa nascente tenha faturamento perto de 1 milhão. Quando ela tiver um faturamento perto de 1 milhão, ela não precisa de capital de venture capital, né? Então, isso não é sério, né? Então, a gente ainda não conseguiu chegar, né, ao patamares de segurança para poder tratar desse tema. Um outro exemplo bem característico é assim, o tal dos capital anjo, né? Que é quando alguém investe. É muito comum nos outros países você ter o senso de risco da inovação dado como uma verdade. Uma empresa foi lá, inovou, arriscou, de repente deu errado, tu perdeu, mas tu botou um bom dinheiro lá, mas poderia ter dado muito certo, né? No Brasil, quem bota, já bota pouco porque quer correr pouco risco, né? Então, tu nunca sai de uma roda complexa aí, né? Então, tem coisas que tem que avançar muito ainda no Brasil, né? Até pouco tempo estava se discutindo se podia botar dinheiro público dentro da empresa para fazer. Olha quantas empresas no Brasil usam a lei do bem e não usam mais porque a lei ela deixa inseguro o empresário. Não é porque a lei o mérito é ruim. Não, lei do bem, o mérito é muito bom, só que ela deixa todo o empresário inseguro. Enquanto isso não for mudado, nós vamos ter meia dúzia de empresas só que vão estar usufruindo. Então, isso tem que mudar, porque não adianta tu botar numa política lá tudo direitinho, só que na hora de executar tu não sabe quando é que vai ter esse ano, quando é que lança o edital. O IBTEC aqui mesmo, né? O IBTEC é fundamental para a cadeia de vocês. Como é que fazer para que esse instituto aqui seja o instituto de ponta a lançar? Eu quero que eles façam o tecido esse que faça medição para diabético. Por que não? Por que não? O chinês está fazendo isso, e estão fazendo. Essa que é a questão. A diferença é o tempo da maturidade das nossas coisas. O chinês entrou tardio em algumas áreas, mas entrou com muito dinheiro e muita atualização tecnológica. E estão andando rápido. Nós continuamos no rema-rema, em algumas coisas ali a gente não consegue avançar. Mais ou menos por aí. Feito?
Agradeço, então. Obrigada.